que nós possamos continuar confiando que a presença do Senhor vale muito mais do que qualquer coisa que nós possuamos, tenhamos ou desejamos conquistar. Que Deus possa ter falado ao teu coração através desses louvores, através do salmo, através das orações. Obrigado, filha. Deus abençoe. Que Deus possa ter preparado o seu coração para a palavra que nós vamos ministrar. Amém? Semana passada nós demos início a uma série de mensagens, terminando bem para começar melhor. Falamos um pouquinho sobre arrumar a casa, reparar as pontas soltas, né? Mas hoje eu queria, se Deus me der graça, falar um pouquinho sobre a importância das alianças antigas e das promessas que Deus tem na nossa vida. Como é importante a gente lembrar dessas coisas. Como é importante a gente olhar um pouco para trás, não no sentido de ficar tentando reviver o passado, mas no sentido de lembrar aquilo que o Senhor já tratou conosco, que o Senhor já prometeu para nós, que o Senhor já se acertou conosco e que muitas vezes nós acabamos deixando esquecer, acabamos tendo uma amnésia momentânea e ficamos pensando só, mas eu quero algo novo. Tá bom, mas eu quero algo novo. Mas eu preciso de uma mudança. Mas eu preciso de uma transformação. Mas nós nos esquecemos que Deus já tem um acordo, um propósito e um projeto para as nossas vidas. Amém? Quero agradecer de novo, eu sei que já fizeram menção da presença deles, mas a dona Lidiane e o Guilherme que estão aqui hoje, né? Nós estivemos na casa deles com eu e o Luiz, fizemos um culto lá na quinta-feira e fomos muito bem recebidos, uma família abençoada, muito bom estar ali. E eu espero que Deus hoje também fale ao coração deles. Eu espero que nós possamos recebê-los bem, para eles se sentirem bem recebidos, como eu fui lá. Amém? E que eles fiquem à vontade. Essa casa é a casa do Pai, está aberta para vocês, e quando vocês desejarem, fiquem à vontade em estar aqui. Amém? Queridos, eu quero ler o texto que está em 1 Crônicas. Se você puder abrir. 1 Crônicas, capítulo 16. Se você não tiver Bíblia, se você não achar, não é um problema. Os irmãos vão projetar aqui, amém? Eu acho, né? Olha lá. 1 Crônicas, capítulo 16. Nós vamos ler do 14 ao 19, tudo bem? Do versículo 14 até o 19. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez com Isaque, o qual confirmou por decreto a Israel, por aliança perpétua, dizendo: dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Versículo 19. Isso. E então, eram eles um pequeno número, pouquíssimos e forasteiros na terra. Eu vou ler o 20 só para a gente entender. E andavam de nação em nação, de um reino para um povo. Amém? Amado Deus e Pai, eu lhe peço que o Senhor fale aos nossos corações essa noite. Que a palavra, Pai, que o Senhor separou dentro de mim, não seja apenas alimento para minha alma, mas que ela possa ser também, Senhor Deus, alimento para a alma dos meus irmãos que estão aqui, daqueles que nos acompanham pela internet, daqueles que estão participando de casa. Senhor, que de alguma maneira, Pai, o Senhor venha, Senhor Deus, trazer sustento, alimento, venha trazer semente para a terra do coração do teu povo, e que em tudo isso, Senhor Deus, o teu nome seja glorificado. Porque o importa, Senhor Deus, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja visto como grande no meio da igreja, e que nós sejamos pequenos, e que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Faze-nos, ó Deus, apenas espelhos, ó Pai, que refletem a glória do Senhor, a manifestação do seu amor e da sua misericórdia, sobre todos aqueles que ouvem a pregação do Evangelho. Faz assim, Senhor, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém
e amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Que Deus os abençoe. Irmãos, eu tenho certeza que quando eu falo de a gente voltar um pouquinho para pensar nas coisas do passado, a gente não tem bons olhos para isso. Até porque nós não gostamos muito de ficar olhando para trás. Nós gostamos muito de palavras que nos apontam para frente. Nós gostamos muito de palavras que dizem que nós não temos mais nada com o passado, que o importante é ir para frente, que o negócio é pensar nos próximos degraus da vida que nós vamos caminhar, nos próximos avanços que nós temos que fazer. E por muitas vezes é bem verdade isso, mas isso me parece um pouco coach demais, muito tipo, eu quero te ver bem só. Então assim, esquece, vai, o que aconteceu, esquece os problemas que aconteceu no caminho, esquece as cicatrizes, esquece. Não, irmãos, é importante a gente entender que Deus é um Deus que Ele cria conosco, que Ele constrói conosco uma história. E negligenciar isso com a simples ideia de que nós somos resilientes porque estamos vivendo, é loucura. A maior prova da nossa resiliência está na experiência que nós já passamos, e não na que vamos enfrentar. Até porque nós não conseguimos dizer o quanto podemos suportar, se não baseado naquilo que a gente já suportou, naquilo que eu já carreguei, naquilo que eu já conduzi, aos passos que eu já dei. Então, eu quero, se Deus me der graça, tentar ser rápido, mas te convidar a não se esquecer das promessas e das alianças que Deus tem conosco. E a Bíblia é cheia de conselhos desse tipo. Aqui, por exemplo, na 1 Crônicas, o que nós estamos vendo é Davi, após ter voltado com a Arca da Aliança, ele vem da casa de Obed-Edom, ele traz então a Arca da Aliança, e ele coloca então no tabernáculo, o tabernáculo de Davi, o famoso tabernáculo de Davi. Davi ainda não tinha construído o templo de Salomão, ainda não existia o templo de Salomão. Na verdade ele não constrói, é o filho dele quem faz, mas ele ainda não tinha nem tido a ideia de fazer o templo de Salomão. Mas ao receber a arca e ao colocar na tenda, no tabernáculo, a primeira coisa que ele faz é lembrar o povo. Se você ler a sua Bíblia, vai falar que essa é uma oração que ele faz. E durante essa oração, o que ele traz à memória? Ele traz à memória as promessas que Deus fez, a aliança que Deus fez com o seu povo. Inclusive, ele cita a expressão um quinhão da sua herança, que Canaã, a terra prometida, era um quinhão. Essa expressão é jurídica também, ela cabe para nós como a parte que nos cabe na nossa herança. Depois de uma herança repartida, o que nos cabe na herança, essa é a porção que te cabe, essa é a expressão para quinhão. E Canaã era uma porção. E por que eu quero chamar sua atenção? Porque tudo que Deus tem para nós nessa vida é apenas uma porção do que Ele tem planejado para nós. Paulo é mais feliz na sua oração, porque ele diz assim: aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que ele não imaginou, aquilo que ele nunca nem pensou, aquilo que a mente dele não consegue nem imaginar, é o que Deus tem preparado para você, é o que Deus tem preparado para mim. Mas tudo aquilo que nós podemos ver, família, filhos, igreja, ministério, tudo isso é apenas uma porção de tudo aquilo que o Senhor já tem reservado para mim. E o que ele faz com esse quinhão? É como se ele dissesse assim: eu vou te dar um pouco do que eu tenho reservado para você sentir o quanto é bom me servir. Então todas as curas, todos os milagres, todas as obras que Ele opera em nossa vida e na experiência que nós temos em caminhar com Ele, é apenas uma demonstração, é apenas uma oportunidade em vida de que Deus nos dá, mesmo mediante aos problemas, como foi contado o testemunho da irmã Conceição aqui, mesmo mediante a experiências de morte ou quase morte. O que Deus está querendo dizer para nós é que você não tem noção. Sabe por que eu fiz isso na sua vida? Sabe por que eu te tirei dessa situação? Sabe por que em meio ao medo eu ressuscito a sua alegria? É porque você não tem noção do quanto de amor e graça eu tenho para você.
estou tentando te lembrar disso. Então nós vamos ler, e eu pretendo, apenas usando a Bíblia, e com breves comentários, te mostrar o quanto é importante você não se esquecer das alianças que Deus tem com o seu povo. O versículo que eu queria ler está no Salmo 103, se os irmãos puderem colocar aqui. É muito importante a gente ler esse texto. O Salmo 103, ele começa com uma expressão muito boa. Vou ajeitar aqui. Hoje eu esqueci a minha Bíblia, hoje eu esqueci meu caderno, minha agenda, minha roupa. Hoje eu estou com roupa emprestada, Bíblia emprestada, papel emprestado. É bom ter um sobrinho que é o seu número, né? Espero que ele nunca engorde. Amém. 103. Olha o que diz o versículo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Versículo 2 agora: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Irmãos, eu não estou te convidando àquele exercício doentio e empobrecedor que nós costumamos fazer, de ficar remoendo tristezas do passado. Não, embora elas também sirvam de alguma maneira para que a gente acorde. Eu vou citar isso aqui mais para frente. Elas servem inclusive de exemplo para que a gente não tropece de novo. Ela serve de exemplo para que a gente muitas vezes não cometa os mesmos erros. Lembra daquela mulher que foi julgada pelos homens por conta de um adultério? Jesus olha, perdoa ela e diz para ela: agora vai embora, mas não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então aquela mulher, toda vez que ela lembrava do que ia acontecer com ela, que seria morrer apredejada, ela pensava: peraí, agora eu não vou pisar mais na bola não, porque se tem coisa pior que isso, eu não quero para minha vida não. E muitas vezes algumas experiências de pecados, elas ocorrem conosco para nos ensinar que podem vir coisas piores do que aquilo que aconteceu. Então ela serve para um despertamento. Então Deus colocou o pecado para a gente? Não, pelo amor de Deus. Se você acreditar nisso, seria como se Deus estivesse então te induzindo ao pecado. Isso é uma loucura e antibíblico. Mas Deus, conhecendo a sua fraqueza, Ele te ensina no meio dela. Ele não te rejeita na sua fraqueza, Ele não te abandona. Por isso aqui no capítulo 16, Ele diz assim no final: porque quando eram ainda pequenos, eu fiz essa promessa para vocês quando vocês ainda eram um pouquinho assim, quase nada de gente. Deus não precisa de coisas que enchem os olhos. Deus não faz promessa para pessoas que estão cheias de dons e de graça e de poder. Deus não levanta, não, Deus revela a sua obra e o seu evangelho aos pequenos e aos simples. Deus escolhe pessoas humildes e falhas. Deus não escolhe os grandes sábios da terra. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele confunde a sabedoria dos sábios e torna em loucura. E a sua sabedoria é loucura para os sábios. Hoje de manhã, numa escola dominical simples, no capítulo 7 de Hebreus, minha irmã me disse: pastor, agora a minha cabeça já ficou meio... é muito profundo. Irmãos, se nós passássemos a vida inteira tentando entender a Bíblia, nós não conseguiríamos. Nós temos mais de 2000 anos de homens tentando entender a palavra de Deus e não conseguimos, porque é muita coisa. Os pensamentos do Senhor são muito mais elevados que o nosso, e o seu entendimento, nós não chegamos nem perto, nós não arranhamos nem a superfície. Então, quando o salmista diz isso, que está escrito, estava escrito ali, no Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O que ele está dizendo para ele mesmo, porque isso precisa acontecer comigo. Eu preciso parar de que alguém toda hora fique tentando me lembrar de tudo que Deus fez na minha vida. Eu preciso parar de precisar vir à igreja apenas para que Deus fique me lembrando, para que o pastor fique me lembrando, para que a pregação fique me lembrando.
Eu preciso vir à igreja com alegria, como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria é essa que o salmista tinha? A alegria dos benefícios que Deus já fez na vida dele. Porque só quem viu Deus trabalhar numa semana, só quem viu Deus trazer a bênção dele sobre a sua casa, sustentar o seu lar, tem motivos para ir a uma igreja e cantar louvores. Tem motivos para deixar talvez um parque, deixar o cansaço, deixar a preguiça de ficar assistindo um programa de domingo, para estar aqui hoje dizendo: Senhor, santo é o teu nome. O Senhor é bom. Só quem faz o exercício na alma e na memória de lembrar das obras de Deus na nossa própria vida. Você precisa dar testemunhos como a irmã Conceição fez, das obras que Deus faz em você, que Deus faz por você, que Deus faz através de você. Porque muitas vezes não é sobre a gente, muitas vezes é sobre os outros, mas Deus faz, e como Deus nos usa, é motivo de glorificar. Alguém que você assistenciou, alguém que você socorreu, tudo isso é uma maneira maravilhosa de você lembrar das alianças do Senhor. Quando eu estava na casa da dona de Lidiane e do Guilherme, eu conheci a irmã dela, ou é a cunhada dela, agora não me lembro, acho que é a cunhada, né? E ela contou uns testemunhos muito bonitos. E ao cumprimentá-la eu disse: irmã, obrigado, eu vim aqui para pregar, mas eu saí daqui edificado, porque esse testemunho renova a minha alma. Alguém que estava praticamente morto, alguém que já praticamente não tinha esperança de vida, Deus levanta, Deus restaura, Deus muda. E tudo isso me faz lembrar das promessas na vida dessa mulher apenas? Não! A vida dela me faz lembrar daquilo que Deus prometeu para mim. Então fica um ecoar dentro de mim. Está vendo? Ele é fiel, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele fez isso na vida dela, Ele faz na sua, Ele faz na minha, Ele faz na nossa. Eu não posso não tentar fazer você lembrar disso e não citar Lamentações 3:21. Seria terminar essa pregação sem colocar açúcar nela, porque o que diz Lamentações 3:21? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E como nós precisamos fazer isso? Se aqui eu estou dizendo para minha alma: bendize a minha alma, presta atenção, alma. Adriano, sabe quando a gente precisa às vezes olhar para o espelho e dizer: meu irmão, acorda, cara, você está vacilando, lembra de tudo que Deus fez para você, acorda, meu. Sabe, aqui já é uma memória maior. Aqui eu preciso fazer uma leitura de toda a obra que Deus fez desde antes da fundação do mundo. Eu preciso olhar as coisas naturais, eu preciso enxergar o sol que nasce, a lua que aparece, as estrelas que brilham, o barulho do mar, eu preciso ver as nuvens, eu preciso ver os filhos correndo, eu preciso ver a minha avó, a minha mãe, as pessoas de idade e dizer: Senhor, Senhor, eu tenho motivo para ter esperança, porque nessas coisas eu vejo Deus. Quando eu olho para os meus irmãos, por que é importante nós congregarmos? Porque a comunidade dos santos, o estar entre os santos, faz-me ver Deus na vida do meu irmão. Quando eu olho o Janderson e lembro de onde Deus tirou, como ele chegou aqui. Amados irmãos, toda vez que eu vejo o Janderson, eu tenho alegria de alma. O Janderson, quando chegou aqui, teve dificuldade para entrar dentro da igreja, porque era tanta opressão para ele entrar aqui dentro, que era uma coisa difícil. Eu me lembro dele com um carro, pedir para eu tirar uma guia, porque ele não tinha forças para tirar uma guia de dentro do carro. Eu precisei ir lá e arrancar, em nome de Jesus.
Então, quando eu olho para um irmão meu e vejo de onde Deus o tirou, o que Deus fez na vida dele, eu tenho motivos, eu tenho razão para ter esperança. Eu começo a me lembrar, quando eu me lembro o que Deus fez na vida do Samuel, como Deus livrou ele quando caiu da escada, quando Deus guardou e não aconteceu nada com ele. Veja, não é motivo para eu ter esperança? E se tem alguém que pode dizer que o fim, ainda Deus pode fazer coisas maravilhosas quando está perto do fim, se tem alguém que pode dizer que às vezes, mesmo parecendo que vai acabar e não vai acontecer nada maravilhoso em nosso meio, é o Ricardo e a Vânia, porque, veja, o ano estava acabando e no último dia do ano, o que Deus dá para eles? A Sofia. Para eles dão para a gente, né? Não, tudo bem, sabia que ela viria, mas não talvez esperasse para aquele ano. Mas Deus é um Deus que quando Ele tem algo para nós, pode ser no último minuto do ano, mas Ele entrega. Ele não precisa de um ano novo para transformar sua casa, sua família. Ele não precisa de um dia novo, ele não precisa de em dias comuns, dias como o de hoje, estavam se arrumando para vir para o culto, de repente, corre para o hospital, porque a bênção vai chegar. Irmãos, lembrar essas coisas não é apenas para te trazer saudosismo, não. O que Lamentações 3 está dizendo é assim: sabe os dias difíceis? Sabe os dias que você está cansado? Sabe os dias que você está dizendo assim: eu não vejo a hora desse ano acabar, porque eu não acho que esse ano me dá mais nada. Ele está dizendo: não faça isso. Traz à memória o que eu já fiz da sua vida. Lembra de um Deus que fez o mundo em 7 dias? Você acha que no último mês Ele não pode fazer coisas grandiosas na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho? Você acha que Ele não pode mover coisas, mover poderes, tempos? Daniel diz que Ele é o Senhor que estabelece reis e remove reis, estabelece tempos e muda tempos. Ele é o Senhor. Então, eu quando olho para essa parte, eu vejo Deus nos convidando a um exercício de memória. E pastor, eu não consigo, eu sou ruim de memória. Se te ajuda, se você é ruim de memória, deixa eu te contar uma coisa. Aqui tem um monte de coisas que pode fazer a sua esperança mudar. Tem um mar que se abriu, tem águas que saíram de uma rocha, tem um pai que foi buscar Jesus para curar uma filha doente, mas no meio do caminho recebe a notícia que a filha morreu, e Jesus diz: crê somente. Ele continua crendo, e no final a história termina com ele com a filha no colo. Jesus dizendo: dá de comer para essa menina, porque criança de 12 anos come mais do que lima nova. Quem tem filho pequeno em casa sabe disso. Então, a Bíblia tem um monte de histórias que você precisa trazer à memória. Deus faz um monte de coisa na vida dos outros e não faz na minha. Não tem problema. Ainda que Ele não tivesse feito nada na sua vida, o filho dele ter morrido por você já é mais do que suficiente para você vir a uma igreja, ou para você todos os dias dobrar os seus joelhos e dizer: Deus, obrigado pelo seu amor. A ideia de trazer à memória as experiências passadas são importantes para nos posicionar diante das experiências que virão, ou dos desafios que surgirão. Quer ver uma coisa? Aqui, em 1 Crônicas ainda, não, 1 Samuel 17, não é em Crônicas, é Samuel 17. Olha como é interessante isso que eu citei.
Samuel 17, 34 e 35. Deixa eu achar aqui. Achei. Respondeu Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou o cordeiro do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei ele pela barba e feri e o matei. E o teu servo matou tanto o leão quanto o urso. E este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o Deus do exército, ou o Deus vivo dos exércitos. Sabe o que essa história está nos dizendo? Que Davi está confiante porque a sua experiência passada te dá coragem para enfrentar os desafios que estão surgindo. Muitas vezes, memorizar as experiências que nós passamos ou as lutas que enfrentamos, até mesmo com muitas dores e dificuldades, não é um problema. Não é apenas remoer coisa triste, pelo contrário, às vezes é se lembrar de que se Deus foi comigo naquilo, Ele será também nessa situação. É que se Ele estava comigo naquele problema, porventura Ele mudou, Ele não mudou. Se Ele é o Deus que me ajudou a matar um leão e um urso, Ele me ajudará a matar esse incircunciso filisteu. Então, as minhas experiências passadas com Deus, elas servem para eu me posicionar melhor mediante aos desafios que estão surgindo. Sabe por quê, irmãos? Eu estou falando isso porque por mais que a gente fique fazendo votos de melhores anos, de anos melhores, de anos cheios de promessas, de anos que vão mudar, de anos que será o ano da virada, o ano do profeta, o ano não sei do que, isso é o que mais se escuta no final de ano em algumas igrejas. Mas por mais que eu diga isso para você, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse nos garante que o mundo irá de mal a pior. E tentar afagar o seu ego, dizendo que não, o ano que vem será o ano da sua vitória. Talvez será sim, mas da sua vitória contra o mal. Porque esse mundo permanece de mal a pior. Será um ano de vitória sim, porque talvez a sua família não sucumbirá às astutas ciladas do diabo, porque Jesus é na sua vida. Será um ano de vitória sim, porque aqueles que vão até Ele, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele não perde os dele, os que estão na mão dele, o inimigo não toca e não rouba, porque Ele salva, e quando salva Ele guarda, e quando Ele guarda Ele preserva, e quando Ele preserva, Ele leva para Ele. Então isso é importante eu não esquecer. Porque se eu me esquecer disso, eu vou acabar me tornando problemático. Sabe o que vai acontecer comigo? Eu me tornarei um viciado em coisas novas. Eu só quero o novo de Deus. E aí eu vou cantar aquelas coisas do tipo: o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir. E talvez, irmãos, a música é bonita, mas a teologia dela é fraca. Porque o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já está comigo, o melhor de Deus intercede por mim, o melhor de Deus tem suas mãos apontadas para a minha vida. E eu preciso lembrar Ele disso também. E eu gosto muito do Salmo 25, da ousadia de Davi. Davi era um salmista excepcional. Salmo 25 diz assim, pensa num salmo que eu gosto. Tem muitos, esse também é. Versículos 6 ao 9, ele diz assim, ó: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua
misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Sabe o que o salmista está dizendo? Senhor, eu sei que nada foge à sua memória, mas deixa eu te lembrar de uma coisa: o Senhor é um Deus de misericórdia e de bondade. E quando o Senhor olhar para mim, não, Senhor, não se lembre dos meus pecados, esquece as besteiras que eu fiz, olha para os meus olhos, olha para mim, lembra da aliança que o Senhor fez comigo, lembra de que o Senhor é bom. Não me olhe, sabe por quê, irmão? Se o Senhor te olhar por um minuto, segundo as suas iniquidades, Ele te consumiria. Se o Senhor não usar óculos de bondade e de misericórdia para olhar para você, se Jesus não ficar entre você e Deus, Ele te consumiria. Porque não há um justo sequer, ninguém que mereça. Nós não somos salvos por obras, é por graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Se nós olharmos para isso e pensarmos, não, mas eu tenho um dom, não, mas eu fiz isso, não, mas eu ajudei, não, mas eu não sei, você seria consumido. Por isso o salmista diz: não lembre de mim segundo os meus pecados da minha mocidade, mas lembra-te de mim segundo a sua bondade. Sabe por quê? Parece que Davi, ele sabe que Deus, ele tem uma memória parecida com a de mãe. Eu falo porque eu sou pai de 3 meninas. E agora eu vou causar uma briga danada entre elas. Mas da infância de todas, a que eu mais me lembro, picutucha assim, sabe? Ainda é a mais velha. Talvez porque era a primeira. Talvez porque aquela pretinha que nasceu lá em casa e encantou meu coração. E aí eu ainda lembro do cabelo, de como eu arrumava. Eu ainda lembro de como eu dava banho, de como eu segurava ela no meu peito, no chuveiro. Eu ainda tenho memórias. As outras eu também tenho, para que elas não fiquem. Mas eu preciso confessar que eu tenho mais. Mas já a Liliane é diferente. Ela lembra de todas as coisas. Ela lembra de cada detalhe. Eu fico pensando, só Deus e mãe conseguem fazer um negócio desse. Só Deus e mãe. Porque a menina pode ter 30 anos, mas ela lembra o primeiro dente, ela lembra a primeira fala, ela lembra a primeira febre, ela lembra a primeira mamada, ela lembra quando deixou de mamar, ela lembra quando caiu. Mas eu não entendo isso. E ela não lembra os defeitos tanto quanto lembra as qualidades. Pasmem, eu sei que vocês acham que as mães pegam muito no pé, mas as mães pensam mais nas qualidades do que nos defeitos. Agora, se a mãe é assim, imagina Deus. Só que Deus não tem qualidade para enxergar em você. Então olha como o salmista é inteligente, olha como Davi é inteligente. Como Deus não consegue enxergar qualidade em você, como Deus não conseguia enxergar qualidades em Davi, sabe o que Deus faz? Sabe o que Ele faz? Ele fala assim: Senhor, lembra-te de mim segundo as suas misericórdias, segundo a sua bondade. Porque foi bondade do Senhor dizer: achei um homem segundo o meu coração, porque o meu coração não é segundo o seu. Foi bondade do Senhor olhar para mim e me escolher para ser rei de Israel. É sua bondade, porque eu não mereço, eu não sou digno. Por tudo que eu já fiz de errado, o que eu mereço é o inferno, mas o seu olhar de amor me alcançou. Então, eu quero te convidar essa noite. E eu escrevi aqui: o que Davi lembra a Deus é as suas bondades. Porque fazer Deus olhar para a bondade dele é favorável para nós, faz bem para a nossa vida. Então,
Se você quer começar um ano bom, mas quer terminar um ano melhor ainda, lembra das promessas que Ele fez para você. Lembra das alianças que Ele fez para você. O pessoal do louvor pode subir. Lembra que Ele não é homem, nem filho de homem para mentir, Ele não volta atrás. Lembra de que quando Ele não tinha por quem prometer, em o capítulo 6 de Hebreus, Ele não tinha por quem jurar. A gente falava isso hoje, eu, Felipe, porque tinha pouca gente, a Maria, o Tony, o Ricardo, a Sofia e a Ellen. A gente falava isso hoje de manhã. Porque toda vez que a gente vai jurar, a gente jura por algo maior. Por exemplo, eu juro pela minha filha. Por quê? Porque eu amo a minha filha mais que a minha própria vida. Então eu coloco a minha filha. Eu juro pela minha filha. Então eu estou jurando por algo maior. Deus, quando Ele não encontra algo maior, quando Ele olha para tudo, toda a criação, tudo que é criado, tudo que existe no céu, na terra, tudo, Ele não encontra nada maior. Então em Hebreus vai dizer que Ele, não achando coisa maior por que jurar, jurou por si mesmo. Então Ele faz um juramento por Ele mesmo, e como Ele jura, a aliança dele não é quebrada. Porque segundo Paulo, se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não muda. Então eu preciso convidar você, quer terminar um ano melhor? Não fica apenas fazendo ensaios, planejamentos, sonhos, expectativas do ano que vai vir. Começa a puxar na sua memória, começa a fazer menção de todas as coisas que te trouxe até aqui. Pastor, mas teve uns trancos e barrancos. Não tem problema, mas se você está aqui, é porque o Senhor te sustentou. Eu me lembro de um hino, também muito bom, mas que a teologia não está muito correta. Que era assim: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. É bonito assim, não é? Ela te sustentará. É muito bom esse hino. Pode parar, pessoal, por favor. Porque eu estava todo desafinado, eles chegam todos alinhadinhos e me querem. A única coisa que eles me trouxeram à memória é que eu não sei cantar. Mas presta atenção. O que o texto de Isaías diz é: eu sou o Senhor, que te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Sabe por quê, irmãos? O hino é bonito, eu gosto dele, eu canto ele, mas biblicamente eu fico pensando: Senhor, não é eu que seguro na sua mão, é o Senhor que segura a minha. Se eu segurar a sua mão, Senhor, eu solto. Mas como é o Senhor que segura a minha, e quando o Senhor segura, o Senhor não solta. Eu sou aquele que te ajuda, que segura pela tua mão direita e te digo: eu te ajudo. É todo Ele, é tudo por Ele, é para Ele, é Ele quem consegue todas as coisas, não tem nada sobre mim. Então isso é necessário que a gente traga à memória. Que Deus possa falar ao teu coração essa noite. Amém?